Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Vanessa. Um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Obrigado. Bom, tenho certeza que a gente vai falar muito sobre a sua vida, sobre as mamães que estão assistindo ali. Tem muito a aprender com você e tenho certeza que vai ser um podcast muito enriquecedor. Mas antes de tudo, doutora, queria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória, para que o pessoal de casa que ainda não te conhece, possa te conhecer. Tá bom. Eu me chamo Vanessa, sou médica formada pela Unigran Rio em 2018. Aí, já nem lembro, 2018. Já tem 7 anos que eu atuo, né, na obstetrícia, então desde que eu me formei eu trabalho com gestante, com saúde feminina, sempre voltada para o lado feminino. Fiz pós-graduação na Santa Casa, na obstetrícia, então o meu foco principal é a obstetrícia, que é quem me cativou mesmo, né? Eu gosto muito mais da parte de ver as mulheres parindo, ver as mulheres renascendo, ver o nascimento, é muito, muito melhor para mim. Com certeza. E eu queria que você falasse ali um pouquinho mais da sua escolha. Por que você gosta tanto de ajudar as mulheres, as mamães? Olha, a primeira vez que eu vim com parto foi, assim, emocionante demais. E foi ali que eu decidi, assim, sempre quis, na verdade, a cirurgia geral. E, do nada, eu me vi em um parto, no nascimento de um parto. E eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Porque ali eu vi aquela mulher renascer. Eu vi um nascimento, eu vi um círculo de vida em um episódio só, em um evento que eu tô ali assistindo. A minha atuação ali, basicamente, é ver a natureza acontecer e estar pronta para qualquer intercorrência. Então, caminhar com essa mulher durante 9 meses e depois nos primeiros dias, primeiros meses pós-parto e ver essa mulher se transformar, para mim foi fechamento, sabe? Bati o martelo e é isso que eu queria acompanhar mesmo. Perfeito. E como o seu lado mãe também, hoje você tem 2 bebês lindos, impacta também ali positivamente ali no que você decidiu ali para sua vida? Sim. Eu sempre quis ser mãe, né? Eu acho que na obstetrícia, né, nesses anos que eu trabalho, foi um evento muito divisor de águas, o nascimento, a minha gravidez. Antes eu atuava, assim, de forma o mais humana que eu conseguia, mas sempre com a técnica médica, né? Levando o nascimento como ato médico. Manipulação de períneo, posição de litotomia, a paciente falando alguma coisa, eu achava que era frescura. Depois que eu engravidei, que eu comecei a estudar o outro lado, a estudar, a ver documentários, a conversar com outras mães, a sentir na pele, mudou completamente. Então, assim, sei que não é frescura. A dor no pé da barriga que toda mãe reclama é comum a gestação inteira e eu senti a dor. Então, isso me conecta muito, né, com as pacientes. Eu senti o que elas sentem, né? Uhum. Então, acho que isso é imprescindível. E eu sempre quis cesárea. Eu cresci a minha mãe ouvindo a minha mãe falar, eu não queria, a medicina está aí evoluindo, eu não vou parir igual índio. E eu não, na minha cabeça eu ia parir, eu ia ter uma cesárea. E depois que eu comecei a estudar e tudo, eu decidi, não, vou passar pelo parto. É um nascimento fisiológico e tudo, e assim, sem analgesia, sem nada, porque eu queria, de fato, algo mais natural, que é aquilo tudo que eu pregava. E me conecto também com as outras pacientes, né? Faço o que eu prego, o que eu ensino, né? Então, isso foi um divisor de águas na minha vida, no meu acompanhamento. Antes do meu maternar e depois do meu maternar. Perfeito. E eu queria que você explicasse também um pouquinho da sua decisão ali para as mamães ali que estão, na verdade, que estão prestes ali a ser mamães, né? Por que você decidiu ali seguir por um parto mais natural ao invés da cesárea? Até para elas conhecerem mais, né? Entenderem mais qual que é o ponto positivo e negativo de cada lado. Olha, muitas pessoas começam a falar, nossa, você é forte por aguentar o parto normal. Não, eu acho que quem forte é demais quem escolhe a cesárea. Porque a cesárea é uma cirurgia de grande porte. Não é um procedimento cirúrgico que vou ali tirar e acabou.
Não, é algo muito intenso, né? Abre todo o abdômen da mulher, expõe os órgãos para fora. E depois, o pós-operatório, a mulher ainda tem que limpar a casa, ainda tem que cuidar do filho, amamentar. Isso sim é ser forte. O trabalho de parto dura algumas horas. A dor de cesárea pode durar alguns dias, às vezes semanas com dor. Então, eu via o pós-operatório, né, das minhas pacientes, pós-cesárea e pós-parto normal. Eu falei, não, eu quero um pós-parto normal. E eu falo, eu escolhi o parto normal porque eu sou fresca para dor. Geralmente é o contrário que as pessoas falam, né? Mas não, eu escolhi o parto normal porque eu sou fresca para dor. Eu lembro que no meu primeiro parto eu precisei de indução no soro na veia. Eu estava super bem com a contração, mas não encoste na minha mão. A minha mão estava assim, ó, toda engessada praticamente, com a dor do acesso, mas a dor da contração, para mim, é mais fisiológica. Eu não sei nem explicar. É algo que eu consigo suportar porque eu sei que é natural, eu sei que vai acabar. E no evento final, que é o que eu mais quero, que é o nascimento do meu filho. Uma cesárea não, uma cesárea eu fico com medo, né, de me abrir, de complicações. Aí lá vai o meu raciocínio médico. O quanto de complicação que pode acontecer em uma cesárea e o quanto de complicação no parto normal, as pessoas só falam das complicações de parto normal, mas não falam das complicações da cesárea. E quando tem uma complicação na cesárea com o bebê, porque foi para UTI, ainda bem que foi cesárea. Não. Talvez, se aquele bebê tivesse nascido por um parto normal, talvez ele não tivesse na UTI. Mas isso ninguém fala. Né? Então, foi isso que me fez querer um parto mais natural. Certo. E, doutora, de onde veio o apelido Doutora Adrenalina? Essa é uma história que muita gente se surpreende. Eu sou paraquedista. Olha. Então, eu formei em medicina em 2018, 2019, eu me formei paraquedista. Eu sempre gostei muito de adrenalina, sempre gostei de voar. Eu nasci em João Pessoa, né, e fiz faculdade no Rio de Janeiro. Então, eu fazia direto essa ponte aérea, que não é ponte aérea, né? As 3 horas de voo. E eu gostava muito dessa questão das nuvens. E eu sempre sonhava um dia voar, de fato, né, estar mais livre. Fiz um voo de asa delta assim que eu me formei. Gostei. Falei, cara, quero saltar. E aí saltei. Saltei de paraquedas e vivia naquela adrenalina, plantão, nascimento, correria, salta de novo. E assim, eu não saltava uma vez, não. É saltar de treinamento. É subir, descer, 5 vezes no dia. Então, tanto a minha pegada, né, 220 com a adrenalina, casou e eu vou juntar. E pensei em fazer, na época que eu, né, tive essa ideia, foi em 2021, pós-pandemia, porque alguns estudantes de medicina começaram a me procurar para acompanhar plantão e eu via muita deficiência pós-pandemia dos estudantes conversando com o paciente. Às vezes não sabia diagnosticar, às vezes não sabia falar com o paciente, sabia toda a teoria, mas manejo com o paciente não. E eu prezo muito pela prática clínica. Então, eu formei 2 turminhas de estudantes de medicina. E aí eu criei a empresa Doutora Adrenalina para poder fazer o acompanhamento desses estudantes. Fiz em torno de 1 ano essas 2 turminhas. E aí eu engravidei. E aí eu me afastei do hospital. E aí eu não... Assim, mudei completamente o foco. Né? O foco agora para mim não é mais estudante de medicina, mas sim ensinar as mães a parirem, né? As mães a se reencontrarem. Eu vivi na pele, então eu quero justamente fazer o acompanhamento dessas mães, né? Então, a Doutora Adrenalina surgiu com esse intuito de juntar os meus 2 lados, o médico e o paraquedista, no encontro adrenalizado aí. E essa experiência moldou o que você faz hoje, o que você acredita também que passa para as outras mães? Ou foi a outra coisa a mais? Não entendi a pergunta. Tudo isso que você passou, né? Que fez você chegar até aí? De fato, moldou você ali para ter esse posicionamento, entregar para essas mulheres ali o que você realmente acredita? Ou tem mais coisas ali que você ainda não contou? Então, tem tanta coisa, mas são várias camadas assim na minha vida. Primeira coisa que realmente me moldou, né, de fato, principalmente na minha condução médica, é a minha primeira gestação.
Depois da segunda gestação, a gente muda mais ainda, né? A gente vai amadurecendo, vai passando por algumas dificuldades com a maternidade. Eu sempre fui a favor de vivenciar aquela maternidade, né? Eu, Vanessa, não queria, né, contratar fulano, ciclano, enfermeira para isso, enfermeira para aquilo. Não, eu quero vivenciar a maternidade. Então, eu vivenciei a maternidade de 2, mãe de 2. Um primeiro que não dorme até hoje, tem 3 anos e não dorme sozinho até hoje, me chama o tempo inteiro, junto com a demanda do segundo bebê, mamando de 3 em 3 horas. Eu não dormia. Vamos dormir de manhã. Não tinha como, assim. Eu entrei numa privação de sono, assim, terrível no segundo. O meu segundo puerpério foi muito pior mesmo. Mas, de repente, eu me vi mudada. Passou a fase do puerpério, ela começou a dormir melhor, a minha segunda filha, e eu comecei a ter clareza nos pensamentos. E, assim, gente, parece outra pessoa. Então, a cada vivência que eu tenho, me muda. E agora, 5 meses pós-parto, eu tô ansiosa para voltar a acompanhar essas mulheres. E esse final de semana acompanhei uma amiga, amicíssima minha, de infância, à distância, porque ela mora em João Pessoa. Acompanhei à distância o nascimento do filho dela. Assim, eu vi ela renascer, eu mandava mensagem, trocava, eu acompanhei todo esse processo. E é isso que eu quero, assim, como propósito, pegar essas gestantes, por mais que seja a distância, poder levar elas, né, onde elas querem, onde eu sei que elas conseguem. Teve uma gestante que até falou para mim: nossa, doutora, você acredita mais em mim do que eu. E esse é o meu propósito. Eu levar a paciente a acreditar nela, coisa que às vezes nem elas conseguem acreditar. Então, eu sei que elas são capazes e é esse o meu propósito. É saber guiar essas pacientes de um início ao fim. Perfeito. E muitas mulheres, doutora, falam que acabam perdendo a identidade ali depois do nascimento ali, né, do primeiro filho, né, e assim por diante. Eu queria que na sua visão, né, por que isso acontece, e se de fato isso acontece, o que você acredita ali que dá para essa mulher fazer também para não perder essa identidade, às vezes renascer e moldar ali de uma nova forma? Sim. A identidade da maternidade é completamente diferente. O que eu acho e o que eu vivi e o que eu vivencio é a mulher, depois do parto, ela tentar se reencontrar em quem era. Quando que eu vou poder ser quem eu era? Quando o bebê dormir melhor? Não. Quando o bebê crescer e começar a andar? Não. Quando que eu vou poder viajar de novo sem pensar nisso? Não dá. Você não vai ser a mulher que você era. Você vai ser uma nova mulher. A maternidade te muda de uma forma de que você não é mais uma mulher nem uma mãe. Você é junto. E muitas mulheres tentam separar a mulher da mãe. E não é. Você vai criar uma nova identidade. Então, é justamente isso que muitas passam. É isso o puerpério. Essa falta de identidade tentando se reencontrar. Mas não é se reencontrar em quem era. É se reencontrar um novo ser. Uma nova mulher. Mulher, mãe, esposa, isso tudo em uma nova personalidade. Perfeito. E quais são os sentimentos que você mais vê nas mamães que às vezes elas não admitem ali? Nossa, assim, principal, sem sombra de dúvida, culpa, achar que é incompetente, vergonha de pedir ajuda, achar que pedir ajuda é dizer que está fraca. E não. A mulher, a fraqueza e o poder estão juntos. E a mulher que tem a possibilidade de pedir ajuda é uma mulher muito forte. Uma mulher sem rede de apoio é muito mais difícil. Mas se ela conseguir pedir ajuda, nem que seja para o vizinho, para a tia, para a avó, ela vai se sentir melhor, né? Tanto o maternar dela, como ela própria, como a relação dela, a amizade, o sentimento, tudo. Só que muitas mulheres não conseguem pedir. Não conseguem, quando pedem, se sentem culpadas. O pouco que fala tem vergonha, né? Nossa,
Eu passei um período bem difícil, esse meu segundo puerpério, e por privação de sono. E eu postei um trecho, eu chorando, por privação de sono. E, nossa, quanta gente que começou a me criticar porque eu estava chorando. Porque o bebê não tem nada a ver com isso. Mas, gente, eu não estou criticando a minha filha, eu não estou reclamando com a minha filha, eu só estou sendo humana, né? E muitas mães não conseguem ver isso. E eu postei isso justamente com o intuito de chamar a atenção, né? Chamar a atenção dessas mães. Vocês não estão sozinhas. O que vocês passam é o que outra pessoa passa. E o que muita gente acha que uma figura de autoridade, um médico, não passa. Passa. Passa sozinha ou até passa também se tiver zilhões de rede de apoio. Óbvio que uma mãe que tem 10 babás não vai ter tanta, mas tem. Toda mãe tem, né? Depois da maternidade, muda completamente a mãe, quem era, né? Da mulher que era. Então, basicamente, o sentimento que não falam é culpa e vergonha. E tem que entender, né, como você mesma falou, né, e trouxe ali no vídeo, né, que somos seres humanos, né? Somos seres humanos. A gente vai errar, a gente vai estar mais esgotado num dia e tá tudo bem, né? O importante é no outro dia ali seguir. Exato. Tem uma médica também que eu sigo, que ela também é mãe, que ela fala assim, nos piores dias, não tenta pensar lá no futuro, não tenta, quando é que vai passar? Não, tenta sobreviver aos próximos 15 minutos. Legal. Depois tenta sobreviver no próximo meia hora. Pelo menos uma noite, mais um dia, e assim vai, um dia de cada vez. Então é basicamente isso. E do nada, passa, vai passando. É uma frase que acho que todas as mães conhecem, calma, vai passar. E é algo... tem que aproveitar também, né, essa fase, né? Porque passa muito rápido também, Sim, né? Passa muito rápido e é uma fase que você vai sentir saudade, mas ali naquele momento você não quer saudade, você quer passar por aquilo ali. Você quer dormir. Você só quer dormir para poder aproveitar, mas se você não dorme, você não consegue aproveitar. Então, tem como você pedir ajuda. Pede ajuda pro vizinho. Fica com ela no colo um pouquinho. Segura um pouquinho para poder comer, para tomar um banho. Assim, não tenham vergonha de pedir ajuda, porque eu tive muita vergonha de pedir ajuda. Até que, né, eu decidi pedir ajuda, enfim, para outras pessoas, para poder voltar para mim, voltar a ser quem eu era, um pouco mais de quem eu sou agora, né, uma nova mulher. Não sou mais a louca, digamos assim, que saltava de paraquedas o tempo inteiro, inconsequente. Salto ainda, mas não com a mesma frequência que tinha, né? Tenho saudade? Sim. Mas é uma pessoa que já viveu na minha vida e me molda a ser quem eu sou hoje. Exato. E queria que você falasse ali também da importância ali do marido, da rede de apoio também ali, para que essa mulher possa se sentir mais segura nesses momentos ali, né, que a cabeça tá mais cheia, também ter alguém ali para apoiar, né, de fato. Uma coisa que eu falo sempre marido não é rede de apoio. O pai não é rede de apoio. O pai tá passando a mesma coisa. A diferença de mulher pro homem é que o homem aguenta, finge, tem aquela casca grossa de que tá aguentando e às vezes não tá. É ruim pro homem também passar a privação de sono, às vezes mais do que a mulher. A mulher, qualquer mexida que o bebê dê, ela acorda. O pai não acorda. Por mais que ele seja um paizão, não é questão, é fisiológico isso. Tanto que tem um estudo que mostra da cama compartilhada segura, é justamente o bebê do lado da mãe e não do pai, né? Claro que não estou generalizando, tá? Mas a grande parte das mulheres acordam muito mais fácil do que os homens, isso fisiologicamente falando. Então, rede de apoio são outras pessoas além daquela família. É tio, é tia, avó, avô, é rede paga, babá, empregada, tudo. Mas mãe e pai não são rede de apoio. E é muito importante ter uma rede de apoio, nem que seja uma rede de apoio paga. Uma pessoa que seja para poder ajudar. A mãe, a sogra, a vizinha. Já vi mães que têm vizinhas
tão chegadas que parecem irmãs. Sogra, às vezes, muito mais íntima do que a mãe. Então, depende muito daquela vivência, mas você precisa de uma rede de apoio. O que eu vejo muitas mulheres em depressão pós-parto é justamente aquelas que sofrem com essa vergonha de pedir ajuda, com esse espírito de Mulher Maravilha. Não, eu dou conta sozinha. Não dá conta sozinha. Antigamente, o maternar era muito mais fácil, porque tinha uma rede de apoio enorme. Hoje em dia, não. O maternar é muito solitário. Então, isso termina dificultando muito mais para as mães e pesa muito no maternal hoje em dia. Isso você acredita também que é evolução, vamos dizer assim, da sociedade, cada um tá no seu canto e aí acaba diminuindo essa rede de apoio? Acho que cada um tá no seu canto e o principal, rede social. Rede social e julgamento. Julgamento com a maternidade alheia. As pessoas acham que ao postar um vídeo na internet significa que aquela pessoa tá disposta a receber zilhões de críticas. Não. Vamos ter bom senso, né? Recente, um vídeo meu viralizou, eu resolvi fazer uma trend que estava no Instagram. Eu e meu marido, eu segurando o bebê e meu marido fazendo as coisas. Com o intuito de mostrar a maternidade para a mãe e para o pai. Foi algo concordado, assim, comigo e com ele. Eu e ele, a gente tem uma cabeça bem aberta com isso. E eu mostrei algumas cenas de rotina, que eu tô lavando a louça com o bebê no colo, e com ele eu tô lavando a louça com o bebê no colo e ele tá tomando café. Eu tô comendo com o bebê no colo e a outra cena eu tô comendo com o bebê no colo e ele comendo sozinho. Então, assim, mostra que o pai tá ali, mas não tá ali. O que muitas vivenciam. Eu quis mostrar exatamente isso, levar um pouco mais esse pensamento, essa elevação de consciência nas mães, né? Que principalmente elas que estão passando por isso. Viralizou. Mais de 3 milhões de pessoas viram. Saiu da minha bolha. E o tanto de comentário, assim, que as pessoas não perderam a noção. Criticando o meu marido. Assim, eu vi comentários até, nossa, um homem desse merece morrer. As pessoas perderam a noção. Acham que ter um vídeo ali é o suficiente para, não, ela está disposta a receber qualquer tipo de comentário. E as pessoas perderam o limiar, o limite do comentário, né? São comentários que, com certeza, olhando no olho, você não falaria. Com certeza. Então, muitas mães não postam, né? Ou quando postam alguma coisa, quando resolvem falar alguma coisa, vem tanta crítica que piora mais ainda. Então, piora o sentimento de culpa, piora o sentimento de invalidez, de sou muito ruim, sou uma péssima mãe. Isso piora muito. Então, acho que a internet, da mesma forma que veio para ajudar, veio para criticar muitas mães. E isso não é para acontecer. As pessoas precisam aprender a viver em sociedade, viver na sociedade informática, né? E também parar de se comparar, né? Porque uma maternidade para uma pessoa pode ter sido diferente para outra ali. Exato. E aqui crianças são completamente diferentes, né? Exatamente. Crianças são diferentes. Tem criança que vai conseguir dormir bem, tem criança que não vai. Aí vai, hoje em dia, no curso lá de sono milagroso, durma 12 horas sozinho com 5 meses. Gente, nenhuma criança foi feita para dormir 12 horas. Nenhum adulto dorme 12 horas seguidas. A gente acorda no meio da noite, nem que seja para fazer um xixi, para virar para um lado para o outro. A criança também, só que a criança precisa de uma ajuda. Exato, de uma ajuda para, socorro, eu estou aprendendo ainda, né? Então, tem essa questão, todo mundo é diferente, as crianças são diferentes, a dinâmica familiar é diferente, né? Então, as mães precisam entender isso também e não se comparar. E o que você acredita que as mulheres deveriam voltar ali a se enxergar para buscar ser uma mulher novamente ali depois da maternidade? Olha, pergunta bem complexa, mas o principal é voltar para si. Saber, entender que você não vai ser mais quem você era. Não busca aquela pessoa que você já foi. Não fica olhando as fotos, nossa, o meu corpo isso, o meu corpo aquilo, eu viajava. Você vai entrar num ciclo vicioso tentando se reencontrar em quem você era e você não vai. Você é um novo ser. Então, o principal entenda esse fato. E aí, depois disso, você consegue buscar e entender a mulher e a mãe.
Você não precisa ser nem mulher, nem mãe separado. Você consegue ser as duas. Então, acho que isso é o principal. Precisa entender que você não vai ser mais quem você era. Você é uma nova mulher a partir do seu primeiro positivo. Perfeito. E doutora, você falou um pouquinho ali da relação ali, né, com o seu marido. O que você acredita que é importante a mulher ali ter bem definido ali com o marido ali para que ela possa ter esse momento ali de maternidade ali de uma forma mais tranquila? Olha, o principal é conversa, né? Conversa com um e com o outro, sempre no sentido de não brigar, mas no sentido de falar o que tá ruim para mim, o que tá ruim para você, o que você pode ajudar. Os dois são 100%, mas não necessariamente todos os dias cada um tem que dar 50%. Tem um dia que a mãe pode dar 10%, o homem tem que dar 90%. Num dia, a mãe pode dar 80%, o pai tem que dar 20%. Para os dois passarem por essa fase do maternar muito mais tranquilo. Não é a mãe que tem que ficar sempre lavando louça, fazendo comida, limpando casa. Vai ter um dia que ela vai estar esgotada. Então o pai tem que ir lá e lavar a louça. Ou então não sabe lavar a louça, chama alguém, chama a mãe, chama o vizinho, chama alguém para poder ajudar. Mas os dois têm que estar comprometidos, os dois juntos, fazerem dar certo os 100%, basicamente. Perfeito. E, doutora, como que você trabalha para resgatar a autoestima dessas mulheres? Que eu acho que é algo muito importante ali para as mulheres que estão assistindo. É muito importante. E, assim, o que eu vejo, né? Eu não... Depois do meu maternar, depois da minha gravidez, eu mudei completamente meu pré-natal. Meu pré-natal não é só técnico, como muitos são. Tô aqui, vou pesar, medir, tal, vou ver exame. Não. Eu vou além. Eu vou atrás do psicológico. Eu preciso entender qual a dinâmica familiar daquela paciente. Eu vou principalmente acompanhar ela no puerpério. Eu quero aquela consulta pós-parto. Se ela não foi, eu vou atrás dela. Eu mando mensagem para ela. Porque tá no puerpério o principal. Quem ela é e como ela tá lidando com aquele novo ser. Então, acho que é o principal, minha diferença, depois que eu passei por 2 puerpérios, é o principal ali que eu fico em cima das pacientes, né? Para poder ficar justamente acompanhando o psicológico delas, trabalhando na identidade delas, né? E principalmente elas saberem que estão sempre bem acompanhadas, que elas não estão sozinhas. Perfeito, doutora. E você está com um planejamento muito bacana ali, né? Contando cada vez mais ali o seu dia a dia, dando bastante dicas ali para as mulheres, para as mamães nas redes sociais. Queria que você contasse mais dessa sua parte ali influenciadora. A minha parte influenciadora. Desde antes da pandemia, eu costumava usar muito o Instagram, justamente postando o meu dia a dia. Já recebi inúmeras críticas, acho que todo mundo hoje em dia que começa a ser reconhecido nas redes sociais já recebeu alguma crítica na vida. E eu gosto muito, né, de falar do meu dia a dia, falar do meu maternar, mostrar as minhas conquistas, mas também os meus desafios. Não é interessante ficar postando só desafio, nem só vitória. A vida precisa ser equilibrada. E a minha tendência é justamente me conectar com as pessoas para elas saberem que eu também passo a mesma coisa, né? Que não é fácil para mim, assim como não é fácil para outras pessoas. Então, o principal ali, meu meio, é poder me conectar com essas mães, né? Justamente porque eu sei dessa fase difícil demais que é essa gestação, o parto, a gestação com um filho menor, com um filho pequeno. Então, isso tudo que eu prezo, que eu posto, a minha rotina vocês também são capazes, né? Vocês são capazes de dar conta sozinhas. E quais são os principais sinais que você vê que a mulher está pedindo socorro? Um dos principais sinais, ela deixa de ser quem ela era, né? Ela perde o prazer de comer, ela perde o prazer de sorrir e às vezes até de maternar. Fica mais irritada, tá bem apática. Acho que isso são um dos principais sinais. Mas conectando isso, tem que ficar muito próximo a ela as pessoas que convivem. Mudou a personalidade, ela tá mais quietinha, ela tá irritada com qualquer coisa, ela faz uma tempestade em um copo d'água,
E aí muita gente, são os hormônios. Não, vamos avaliar. Não é tudo só os hormônios, não. Não é tudo só o puerpério, não. Vamos ficar de olho, né? E fazer esse acompanhamento em conjunto. É por isso que eu não gosto de largar as minhas gestantes depois. Nasceu, tchau. Não, eu gosto de acompanhar também o pós, justamente para a gente ver como que vai ficar essa cabeça, essa identidade dessa mãe. E quando ela descobre que a maternidade pode ser mais leve do que ela estava vivendo, né? O que você acha que muda na vida dessa mulher? Tudo. Acho que o principal é clareza. Você começa a raciocinar, você começa a respirar. Uma noite que ela durma, ela consegue acordar e falar, nossa, quem que eu era? Quem que ela, aquela monstra que estava brigando com todo mundo? É tipo isso, assim, muda muito a pessoa, a mulher, né? Começa a ter prazer novamente, começa a rir, começa a curtir muito mais o filho, menos brigas dentro de casa, tem mais paciência, principalmente, e mais felicidade no maternar. Perfeito. E aí, pensando ali no desenvolvimento da criança, né? O que você, até como médica e também como mãe ali, julga que é necessário que essas mamães ali que estão assistindo ali façam para acompanhar muito bem ali o desenvolvimento deles? Adoro muito o crescimento e desenvolvimento do bebê, né? Principalmente depois que eu comecei a estudar de fato na faculdade ainda, a pediatria, que na faculdade a gente roda por várias matérias, né? Inclusive por pediatria. E uma das matérias que eu mais gostei foi o desenvolvimento da criança, né? Tanto de bebê quanto dos primeiros anos. E o quanto que influencia o nosso estresse, o nosso sentimento. Então, por isso que as mães precisam estar bem no puerpério para poder aquela criança não sentir tanto. Hoje em dia, o termo, né, que se usa é educação positiva, e é justamente isso, não ficar brigando muito, não ficar moldando tanto aquela criança. A criança precisa ser criança, né? E se uma mãe é recém-mãe de um segundo filho e tem uma criança pequena, você precisa entender que aquela criança, ela não virou adulta de um dia para o outro. Aquela criança, ela não entende que aquele bebê precisa de mais atenção do que ela. Aquela criança também precisa de atenção. Muita gente me pergunta porque é normal das crianças terem ciúmes do novo bebê, do novo integrante. E me pergunta, e o seu filho teve ciúme da irmã? Não. Eventualmente apresentava alguma coisa e na mesma hora eu contornava. Como? Filho, vem me ajudar. Fazer ele participar também. E não dar sempre só atenção para o primeiro. Quando alguém ia lá em casa, eu sempre falava, fala com o meu primeiro. O bebê tá ali, ó, tá paradinho, tu vai ficar aí brincando com ele quando quiser. O primeiro não. Chama atenção, pede para ele mostrar a irmã. Então, ele sempre participou. Então, ele nunca demonstrou ciúme. Então, é isso que eu sempre oriento para as mães também. Façam os primeiros, né, os mais velhos, se for mais de um, a participarem daquilo ali, a troca de fralda. Mas não sabe trocar. Tudo bem, depois você vai lá e troca sozinha. Mas ali ele precisa ver, ele precisa aprender. É curioso. Criança é curiosa. E criança não vai deixar de ser criança porque nasceu um. Olha para aquele ali e veja o tamanho da sua mão. Bota a mãozinha dele, do seu primeiro filho, junto com a sua. Vê como ele é pequena. É pequeno, ele é muito pequenininho, então ele precisa aprender. Então é isso que eu falo assim para as minhas pacientes, né? Enxerguem seu primeiro filho não como um adulto, mas como uma criança que ele é. Nossa, muito legal essa visão. Eu não tinha ouvido falar ainda dessa forma, né? E uma coisa que eu ia te perguntar também, doutora, você tem um menino e uma menina. Tem alguma diferença ali? Você sentiu algo ali diferente entre os dois? Nossa, muita diferença. Assim, eu sempre quis ser mãe de menina. Sempre. Desde pequenininha, eu guardava minhas Barbies, meus castelos e não sei o quê, falando que ia guardar para minha filha. Então, na minha cabeça, não existia a possibilidade de vir menino. Até que ele resolveu me dar, não, vai ser um menino. Chorei, de fato eu chorei quando eu descobri que era um menino. Não chorei de tristeza, eu chorei de medo. Medo por não saber lidar com aquele serzinho menino, não saber educar. É muito difícil educar um menino do que uma menina. Porque eu preciso educar ele
a saber cuidar das mulheres, a respeitar as mulheres. Então, minha educação nele que vai influenciar como ele vai ser lá na frente, com as mulheres. Então, acho que isso é muito mais desafiador do que na mulher. A mulher já é outra coisa. Para mim, eu tenho muito, mas muito medo de um abuso, porque eu vivencio na minha prática, nos plantões, muitas crianças molestadas. E todas as vezes por conhecidos. Todas. Então, assim, eu já vi meninas laceradas, meninas escoriadas, mexidas. E isso me traz muita angústia com a menina. Então, acho que o principal de educação entre os dois é nisso. Mas existem as coisas tradicionais, né? Aquele cocobomba do menino é para trás, da menina parece que vai para frente. O xixi do menino pelo menos é direcionado, a menina é uma cascata. Então, assim, muda bastante essa questão. Menina tem que... lacinho e não sei o que, e vestido. A minha menina usa igual um menino, gente. E assim, eu achei que eu fosse enfeitar a minha menina de todas as formas. E não. É uma blusinha, um shortinho, rosinha, tá de bom tamanho. Lacinho, nem precisa, ela tira, gente. Que legal. E até tocando ali, né, nesse ponto assim, né, as mulheres, as mães, né, tendem a passar isso ali de uma forma mais sozinha, querem resolver ali por conta própria, por querer ser aquela Mulher Maravilha, né? Uhum. Mas você tá criando ali um curso, né? Criando ali um acompanhamento, né? Sim. Onde essas mulheres vão ter toda essa bagagem ali junto. Eu queria que você contasse mais sobre, para as mulheres conhecer também. Esse acompanhamento é uma ideia que eu estou montando ainda, né? Estou estruturando e estou fazendo acompanhamento de algumas especificamente. Justamente para não largar elas no principal momento, que é o puerpério. Muita gente acha que é a gestação, mas não é. É a gestação e o pós-parto. É saber orientar essa paciente. Todo mundo, toda mãe tem medo de tudo que o médico fala. O médico falou uma coisa no pré-natal, já deixa, o bebê tá um pouco grande, já deixa com a pulga atrás da orelha. Será que eu tô comendo demais? E aí começa a restringir. O médico falou que tá pequeno. Será que tá pequeno mesmo? Será que eu vou acompanhar o parto? É um medo de toda gestante. Uhum. E o principal é saber de onde tirar a informação de qualidade. Porque hoje em dia tem tanto médico assim... que inventa protocolos da cabeça, começa a inventar um monte de coisa para fazer uma cesárea desnecessária, às vezes antes do tempo, e ainda diz que nasceu com desconforto respiratório, ele não ia aguentar um parto. Mentira, você tirou antes da hora, tá com desconforto porque é um prematuro, porque você resolveu tirar antes da hora. Então, muita gente não fala sobre isso. E eu vejo muito disso, principalmente nos plantões, quando a paciente chega para mim falando que o médico disse no pré-natal isso, eu falo, não, pelo amor de Deus. Já chegou o paciente chorando para mim, vindo direto da ultrassonografia, com o cordão enrolado no pescoço, dizendo que ele estava em sofrimento. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a paciente está chorando por isso, não tinha nada na ultrassonografia. Fui lá e fiz toda a ultrassonografia, da cabeça aos pés da criança, do lado dela, tá normalíssimo o teu bebê. Eu consegui acalmar aquela mãe. Então, muitas me procuram depois, até no Instagram, para tirar dúvida, para fazer esse acompanhamento. E daí eu tô precisando abranger um pouco mais. Consulta médica não tá dando conta mais. Porque a consulta médica eu tenho um limite. Eu não quero atender paciente de 15 em 15 minutos, de hora em hora, de 2 em 2 horas. Eu tenho um limite. E tem muita paciente precisando. Então, eu estou com esse planejamento de aumentar, fazer justamente mais gestantes para fazer esse acompanhamento. Tanto comigo quanto a minha equipe também, para poder orientar e fazer essa transição da gestação para o puerpério. Muito legal. E para quem que vai ser esse produto que você está criando? Principalmente para gestantes, né? Para gestantes que querem saber informação de qualidade. É a gestante que precisa entender que tipo de médico que está acompanhando ela e a informação, se está verdadeira ou falsa.
né? Acho que é o principal, fazer um raio-x do pré-natal dela, fazer um raio-x da gravidez dela e falar para ela, você tá tudo bem, tá tudo assim, você tem que ficar de olho nisso, tem que ficar de olho naquilo, preste atenção no que ele vai falar, vai atrás dessa informação, desse exame. Então, assim, fazer esse acompanhamento principal da gestação para dar uma segurança para ela e do bebê dela. Perfeito. E para as mulheres que ficaram interessadas, né? Quais são suas redes sociais ali para que elas possam te acompanhar de perto e quando surgir esse produto ali, elas conhecerem mais também? No Instagram é onde eu sou mais atuante, que é a doutora Vanessa Amorim R. DRA, né? Doutora não, é DRA Vanessa Amorim R. E no TikTok é o mesmo. O TikTok eu tenho postado até menos. O público maior está sendo mais no Instagram, onde eu tenho mais o contato. E muita gente está pedindo para fazer até no YouTube. Tô com planejamento. Gente, calma. Eu sou mãe, influenciadora, mãe de 2, médica. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Bacana, então assistam, né? Não percam, né? O link vai estar aqui na descrição ali do Instagram da doutora. E foi um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Obrigada. Tenho certeza que enriqueceu muito ali o conhecimento para as mulheres que vão ser mamães, que já são gestantes. Então acredito que vale muito a pena também até você voltar num outro momento ali, talvez com o curso já pronto ali, para você falar mais ali para as gestantes. Pode ser? Pode ser. Estou aqui. Muito obrigado por ter vindo, doutora. Obrigada. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais. Show.